Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar os irmãos a retornarem, a abrirem suas Bíblias no Salmo 44. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhastes entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos vizinhos, dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneio de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto. Ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus? Ele que conhece os segredos dos corações? Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, mais uma vez nesta noite nós elevamos a nossa voz em oração a Ti. Eu quero em especial neste momento, Senhor, pedir mais e mais da Tua graça. Pedir que o Senhor, pela Sua misericórdia, possa se utilizar de um miserável como eu. Que o Senhor fale à Sua igreja, que nós possamos, para a Tua honra e para a Tua glória, sairmos daqui edificados na Tua presença, alimentados pela Tua gloriosa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, na noite de hoje nós estamos diante de um salmo atribuído aos filhos de Corá. Um salmo o qual a ocasião específica da história, o período específico da história em que foi escrito, nós não sabemos.
Mas o que se sabe é que este salmo foi escrito em um período de grande derrota do povo de Deus. Este salmo nos ensina importantes lições acerca das adversidades, acerca dos sofrimentos, que vez por outra, ao longo de nossa caminhada, se abatem sobre nossas vidas. É exatamente nos momentos de adversidade, de sofrimento, onde nós nos tornamos mais sujeitos, mais propensos a vivenciarmos um conflito muito profundo entre aquilo que muitas vezes nós sabemos. E o que nós sabemos é que a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita, é agradável. O que nós sabemos é que Deus em todo tempo, em todos os momentos, em toda e qualquer situação está conosco. Mas quando a crise vem, quando a adversidade vem, quando o sofrimento extremo se abate sobre nossas vidas, o que nós sentimos muitas vezes é que Deus nos deixou, é que Deus nos abandonou, é que Deus se colocou distante de nós e está indiferente às nossas dificuldades. Diante das adversidades e dificuldades da vida, nós sempre estamos sujeitos a vivenciarmos esse conflito. E quando isso acontece, irmãos, quando nós não sentimos muitas vezes a presença de Deus conosco, quando nós sentimos que, ao contrário, Deus se coloca como distante de nós, isso não significa exatamente que nós deixamos de ser crentes. Isso não significa que nós nos desviamos da verdade. Isso não significa que nós nos tornamos incrédulos ou ateus. Mas isso revela tão somente que em nossas vidas falta algo essencial. Em nossas vidas muitas vezes falta maturidade espiritual. Porque quando nós temos maturidade espiritual, nós aceitamos que a vida não é feita só de flores. A vida também nos apresenta os espinhos. Quando nós temos maturidade espiritual, nós aceitamos que a vida não é feita só de alegrias, mas também de tristeza. Quando nós temos maturidade espiritual, nós aceitamos que a vida não é feita só de vitórias. Ela também nos apresenta e nos proporciona momentos de grandes derrotas. Essa é a realidade da vida. E o principal não é sabermos ou sentirmos. O principal, irmãos, é nós confiarmos que Deus está conosco em toda e qualquer situação. O essencial é nós confiarmos que o Deus que fez no passado, Ele faz hoje e continuará fazendo na sua vida, na minha vida, na vida do seu povo, para a glória do seu santo, poderoso e eterno nome. Aleluia, Jesus. Irmãos, cabe a nós confiarmos que Deus soberanamente está no controle de toda e qualquer situação. Este salmo que lemos e relemos e que está diante de nós na noite de hoje, basicamente está dividido em 4 partes. A primeira parte trata de um período de grandes vitórias. A segunda parte trata de um período de grande derrota. A terceira parte trata de um período necessário, um período de reflexão e de busca a Deus por resposta. E o último período trata exatamente de uma busca
através do clamor a Deus, para que Ele conceda o seu auxílio divino. Em síntese, esse salmo retrata muito de como é a trajetória de nossas vidas. Ele se divide em 4 períodos que se identificam muito, não só com o povo de Israel no passado, mas com a igreja do Senhor hoje. A primeira parte, que trata do período de vitória, vai do versículo 1 ao versículo 8. E nesta parte o salmista começa dizendo, do versículo 1 ao versículo 3, ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabelecestes. Oprimistes os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto. Bendito seja Deus. A introdução do salmista, irmãos, é tratando das instruções que não só ele, mas também os seus contemporâneos receberam, a respeito dos grandes feitos de Deus na história do seu povo no passado. O salmista vai fazer menção nessa parte inicial, da conquista do povo de Deus, da conquista de uma terra prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. O salmista vai fazer menção de que aquele povo recebeu da parte do Senhor a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Aquele povo foi estabelecido por Deus na terra prometida. Aquele povo recebeu prosperidade de Deus naquela terra. Mas aquele povo, irmãos, ricamente abençoado pela ação gloriosa do Senhor, recebeu aquela terra, revela o salmista, não por suas próprias habilidades, não por sua própria força, não por sua própria capacidade. Canaã, outrora promessa, se tornou realidade na vida do povo por meio tão somente de uma ação poderosa e graciosa da parte de Deus em favor do seu povo. O salmista reconhece esta verdade e por isso ele vai professar no versículo 4: Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. O salmista reconhece, o salmista professa que quem determina a vitória na vida dele, na vida do seu povo, é Deus. É Deus quem manda, é Deus quem decreta, é Deus quem faz a vitória ser uma realidade em nossas vidas. E é exatamente por ter essa concepção a respeito da ação de Deus no passado, que ele também reconhece que as vitórias dos seus dias, as vitórias presentes na vida dos seus contemporâneos, também não são por conta do seu próprio arco, da sua própria espada, ou seja, das suas habilidades, da sua força, da sua capacidade, mas também são fruto da ação gloriosa e poderosa de Deus em suas vidas. É exatamente por isso, irmãos, que ele vai reconhecer no verso 7 que foi Deus quem os salvou. E ele vai dizer no verso 8 que em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o seu nome. O primeiro período é um período de vitória. Mas aí, quando chega ao final do versículo 8, o salmista dá uma pausa. E aí ele começa, irmãos, a retratar
uma realidade totalmente diferente. Primeiro ele retrata uma vitória, uma realidade de vitória, relacionada ao povo de Deus no passado, relacionado ao povo de Deus em um passado mais recente também. E diante dessa verdade, eu quero que você entenda, ou reforce ao seu coração na noite de hoje, que a vitória na tua vida, na minha vida, em nossas vidas, é Deus, somente Deus quem nos dá. Se você tem sucesso profissional, se você tem prosperado materialmente, se você e eu, se nós temos vencido os conflitos emocionais que se apresentam em nossas vidas, se nós temos prosperado sobretudo espiritualmente, estas, irmãos, são vitórias de Deus em nossas vidas. Todas as vitórias em todos os aspectos de nossas vidas, nós devemos atribuir, não aos nossos méritos, mas tão somente à ação gloriosa e poderosa do Senhor nosso Deus. Mas como disse antes, o salmista dá uma pausa no final do verso 8. E a partir do versículo 9, ele começa a retratar um presente, onde o povo está em uma realidade totalmente diferente. Lembra que eu disse a você que nós precisamos aceitar que a vida não é só flores, a vida também tem espinhos, a vida não é feita só de alegrias, mas também de tristezas, a vida não é feita só de vitórias, ela também é feita de derrotas. E o salmista narra do verso 1 ao verso 8 um período de vitória. Mas do verso 9 ao verso 16, ele vai dizer: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneio de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo. À vista do inimigo vingador. Estabelece-se um caos, uma situação de total desolação. É o período presente que o salmista relata na vida do povo de Deus. O momento é de exílio, o momento é de vergonha, o momento é de um sentimento de ausência de Deus, o momento é de fuga dos inimigos, o momento é de escárnio, o momento é de zombaria, o momento é de meneio de cabeça daqueles que os cercam, o momento é de afronta, o momento é de blasfema. Mas preste atenção, irmãos, diante de toda essa situação, o salmista reconhece, ele entende que é Deus quem os está provando. As adversidades não são fruto do acaso. Os sofrimentos não são fruto do acaso. Mas o salmista reconhece que é o próprio Deus provando o seu povo, porque ele diz: tu nos lançaste, tu nos fazes, entregaste-nos e nos espalhastes, nos vendestes
Tu nos fazes opróbrio. É Tu quem nos põe por ditado entre as nações. Ele atribui tão somente, irmãos, ao Senhor todas as adversidades e sofrimentos. Nosso Deus é um Deus que prova o seu povo, porque necessário é que assim seja. Ele nos prova, irmãos. Existe um grande homem de Deus que viveu do ano 1834 a 1892, chamado Charles Haddon Spurgeon, pregador batista inglês, conhecido como o príncipe dos pregadores. Um homem extremamente usado por Deus e que nos deixou um legado tremendo. E que em um de seus sermões, em uma de suas propagações da palavra de Deus, ele vai estabelecer uma relação entre a verdadeira esperança e as adversidades da vida. Entre as graças de Deus que recebemos da parte do Senhor e as aflições às quais muitas vezes somos submetidos. E eu gostaria de pedir permissão aos irmãos para tomar a liberdade na noite de hoje de reproduzir uma breve parte de um dos seus devocionais a respeito dessas questões. E Charles Spurgeon, quando estabelece essa relação entre esperança e adversidade, entre graças e sofrimento, ele vai dizer: a própria esperança é como uma estrela, não pode ser vista no resplendor do sol da prosperidade, mas pode ser descoberta tão somente na escuridão da adversidade. E ele vai continuar dizendo: as aflições são as lâminas negras nas quais Deus dá brilho às joias das graças de seus filhos, para que elas brilhem melhor. E ele vai dizer: frequentemente Deus remove os nossos confortos e privilégios, para que nos tornemos crentes melhores. Ele treina os seus soldados, não por meio de oferecer-lhes tendas de sossego e luxo, mas sim por meio do revirar estas tendas e levá-los a marchar, a marchas forçadas, em serviço árduo, a passar pelos córregos, nadar pelos rios, subir as montanhas e caminhar quilômetros com fardos pesados em suas costas. É desse jeito que Deus nos prova para nos aprovar. Spurgeon ainda vai dizer em dado momento que Jesus levou a cruz não para que você escapasse dela, e sim para que você pudesse suportá-la. Segura a cruz e carregue com a graça do Senhor nosso Deus.
Se você entrou aqui nesta noite, irmãos, se você que nos escuta por meio das redes sociais está diante de provações, entenda, o Senhor está te provando, o Senhor está nos provando para nos fazer crescer em graça e fortalecer a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista entendia, irmãos, estas verdades muito bem. E por isso ele retrata que a vida não é feita só de vitórias. A vida também é feita de derrotas, de sofrimentos, de angústias, de tristezas. O que nós queremos muitas vezes é um falso evangelho que se propaga por aí, onde é só vitória, onde é só bênção. Mas eu não subiria jamais a um púlpito como esse para mentir, mas para dizer a você que a vida tem vitória, mas a vida também tem derrotas. A vida tem momentos de alegria, mas também tem motivos de tristeza. A vida tem flores, mas também tem espinhos. E é no meio desses vendavais que Deus forja a nossa fé e Deus alimenta a nossa esperança de vida eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo. É assim, irmãos. Primeiro período, período de derrota. Segundo período, período de vitória. E aí o salmista entra em um período de reflexão, em busca de uma resposta da parte de Deus. E ele vai dizer: tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, o salmista está revelando que, diferentemente de outros momentos da história de Israel, onde Deus o castigou, o povo não está passando por adversidades e por sofrimentos, porque estava em pecado, porque desobedeceu, ou porque foi rebelde para com o Senhor. Mas a quarta e última parte desse salmo, irmãos, o salmista vai nos ensinar como nós devemos proceder diante das adversidades e dos grandiosos problemas que se abatem sobre as nossas vidas. O salmista vai dizer, ele vai nos orientar a buscarmos o Senhor em oração. Diante do caos, diante da assolação, o fiel servo de Deus, que ama ao Senhor, deve fazer tão somente uma coisa: clamar ao Senhor de todo o seu coração. E o clamor do salmista é: desperta porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. A ideia do salmista não é que Deus está naquele sono, né, que nós costumamos dormir. Mas a ideia do salmista é que Deus está se demorando na ótica dele em socorrer o seu povo.
E ele vai continuar dizendo: porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. A situação é de total assolação, mas o clamor dele é: levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua fidelidade. É confiando, irmãos, que Deus está no controle de tudo. É confiando que Deus é agente ativo nas vitórias e derrotas, que o salmista não dá lugar ao desespero, o salmista não dá lugar ao pânico, o salmista não dá lugar à incredulidade, o salmista não dá lugar à precipitação. Não! Ele busca ao Senhor em um clamor por auxílio divino. É exatamente assim que nós, irmãos, devemos fazer. O salmista sabia, irmãos, muito bem, aquele adágio evangélico que diz: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha. Ele sabia muito bem, irmãos, que a distância entre um problema e a solução era tão somente a distância que os seus joelhos estavam do chão. Não porque ele entendia que a sua oração por si só era capaz de resolver os problemas, de sanar todos os problemas, mas porque ele confiava que estava a clamar ao Deus que tudo pode, ao Deus que manifesta o seu amor fiel, inviolável e verdadeiro para com aqueles que o buscam de todo o coração. O salmista sabia muito bem, irmãos, a quem estava a clamar, e por isso ele clama que Deus o socorra, que Deus lhe conceda a redenção, não porque ele é bom, não porque ele merece, mas tão somente pelo seu amor benigno, pelo seu amor fiel, pelo seu amor inalterável e inviolável, pelo seu amor infinito. É no amor de Deus que ele está a confiar. E você e eu, quando nós nos prostramos diante das aflições, das adversidades da vida, em quem nós temos confiado? De que modo nós temos clamado? A receita do salmista é que nós nos prostremos diante do Senhor nosso Deus e clamemos confiados tão somente na fidelidade do seu infinito amor. Somente isso, irmãos. O amor de Deus é fiel. O amor de Deus é inviolável. É inalterável. E ele se resume em uma única pessoa. Quem é essa pessoa? Eu lhe pergunto. Quem é a pessoa em quem o amor de Deus, o amor fiel de Deus, se expressa de uma maneira plena? É na pessoa tão somente, irmãos, de Jesus Cristo. Eu quero encerrar a minha palavra na noite de hoje, dizendo que nós devemos clamar a Deus. Através da pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é a manifestação plena do amor leal de Deus. Lembre-se, irmãos, que foi Jesus Cristo que vivenciou todas as dores reveladas e presentes no Salmo 49.
tão somente para nos dar a vitória da salvação, por graça. Assim como o povo recebeu vitória por graça, nós recebemos a vitória da salvação em Cristo, tão somente por graça. Continuando, sermos salvos não significa estarmos isentos de adversidades e de sofrimentos. A graça de Deus em Cristo nos alcançou, amém, glória a Deus. Mas isso não significa que estamos isentos de aflições e de adversidades, mas significa que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somente isso. Que você possa guardar essa palavra, que nós possamos guardar essa palavra e assim como o salmista, atribuamos todas as nossas vitórias ao Senhor nosso Deus. Atribuamos também as provações ao nosso Deus. Se é que de fato estamos em fidelidade e amor a Ele. Que nós possamos refletir diante das situações difíceis. Que nós possamos entender que a nossa saída é o amor leal de Deus. A nossa única saída é nos prostrarmos diante de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê graça. Diante de todos esses tempos difíceis, diante de todas as tempestades que nós temos enfrentado ao longo de nossas vidas, em especial ao longo desses últimos tempos, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos faça entender, que o Senhor nos faça aceitar todas as circunstâncias como provações da parte dEle para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos dando da sua graça e nos fortalecendo por meio da sua gloriosa palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe.